Muito bem, seja muito bem-vindo ao podcast Full Gas. Meu nome é Gabriel Lima e tenho virtualmente ao meu lado o meu parceiro Gabriel Carvalho. E aí, Gabo, beleza? Beleza, Gabriel. Tudo em ordem. Na ordem, na medida do possível, né? Em tempos de pandemia, mas seguimos. Vamos nessa. Seguimos e temos muitos motivos para ficar animados essa semana, já que a MotoGP retorna neste final de semana, no dia 29, nos dias, né, 17 a 19 de julho. Desde o dia 17 de novembro a gente não tinha corridas da categoria principal. A gente teve, obviamente, o Grande Prêmio do Qatar, aí faz uns 4 meses, mas são 9 meses sem corridas, Gabo. É praticamente uma gestação. E já parou pra pensar que se a temporada de 2019 tivesse um filho, ele estaria nascendo agora? Faz muito tempo, Gabo. Faz muito tempo. Faz tempo, mas eu não tinha feito essa associação, não. Mas faz tempo, pô. A gente tá com saudade. Estamos com muita saudade. É o início mais tardio da história da MotoGP. Em 49, que foi o primeiro ano do Mundial de Moto Velocidade, a categoria começou no dia 17 de junho, né? A primeira corrida de todas, que foi o TT da Ilha de Man. Enfim, como todos nós já sabemos, foi aí que começou a MotoGP, mas nunca a MotoGP tinha começado tão tarde. E pela primeira vez desde 2006, a temporada começa em Jerez de la Frontera, Grande Prêmio da Espanha, a primeira de 2 corridas no circuito de Jerez de la Frontera. Mas antes da gente falar da temporada, vamos falar, porque finalmente acabou a novela. Pol Espargaró e Honda. Pol Espargaró vai realmente ser o companheiro de Marc Marquez na temporada 2021 na Repsol Honda, rebaixando Alex Marquez para a equipe LCR. Enfim, a gente já falou um pouco disso, né, Gabo? Mas como você recebe aí essa escolha oficial agora da Honda? Olha, em termos de piloto, eu acho que é uma boa escolha, tendo em vista o que eles têm, o que eles tinham, né, à disposição nesse momento. E o Paul já teve, né, um trabalho bem interessante na KTM. Ele conseguiu fazer a KTM crescer significativamente para uma moto que no começo, quando estreou, tomava uma surra de todo mundo e chegou a conquistar pódio, né, conseguiu primeira fila. Enfim, o trabalho de desenvolvimento do Paul Espargaró foi muito importante para a KTM, que hoje está em outro, para usar a expressão da moda no final do ano passado, em outro patamar, né? E é o cara que tem um estilo de pilotagem que, teoricamente, combina com a RC213V, que é um cara que consegue lidar com uma moto mais difícil, digamos assim, né? Não é uma moto que é suave, mas uma moto mais bruta. Então pode ser que dê certo. Quão certo vai dar isso aí, a gente não sabe ainda, né? Se o Paul Espargaró vai começar a ganhar corrida e disputar título, não dá pra saber, mas é um estilo de pilotagem que combina com o estilo da moto. Então é uma decisão acertada por parte da Honda. Pois é, e se por um lado ele está realizando um sonho, né, pô, vai andar na Repsol Honda, uma equipe que é renomada, uma equipe com um patrocinador espanhol, ele sendo espanhol, né, com muita história, né, de pilotos espanhóis também, não só de pilotos espanhóis, mas de todas as nacionalidades nessa equipe com esse patrocinador. Por outro lado, também é um problema, né, porque se a gente for lembrar, Gabo, os 2 últimos companheiros do Marc Marquez, Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo, foram aposentados lá, né? E, cara, são 2 pilotaços na história da MotoGP, né? Será que ele entra um pouquinho mais, não vou dizer receoso, mas tendo isso em mente, né? Isso pode atrapalhar talvez um pouco o lado psicológico, muito embora você já tenha citado que foi um piloto que se adaptou melhor a motos mais físicas, né? Do que por exemplo, a Yamaha, onde ele começou a carreira na MotoGP, né? Era isso que eu ia mencionar, assim, pode ser uma questão que fique na cabeça dele, que atrapalhe por muito tempo, algum tempo, não sei. Mas se você pensar que você tinha ali, primeiro o Dani Pedrosa, que, bom, cara, é um ótimo piloto, mas fisicamente ele tinha limitações, porque ele era um cara baixinho, era não é, né? Um cara baixinho, peso, né, também peso pena praticamente, e o Lourenço é um piloto que se moldou com a M1, que é uma moto muito mais acessível assim, em termos de pilotagem, e o Lourenço moldou o estilo de pilotagem dele em cima de uma moto, aquela condução suave, e aí a hora que ele teve que lidar com a Honda, ele não conseguiu se adaptar, apesar de ele ter conseguido andar bem com a Ducati, que é uma questão que você vai falar, ele andou bem com uma moto que também é agressiva, mas na Honda ele não acertou. Então, assim, se for alguma questão, vai ser psicológica, voltando ao Paul, porque em termos de pilotagem, parece que ele pode domar, sim, a moto, a RC213V e andar bem. Então, acho que é tudo questão psicológico. Pois é, vamos ver o que vai acontecer.
Mas o fato é que Paul Espargaró e Mark Marques juntos pra sair faísca. Exatamente, que eu ia falar. Pra sair faísca é um negócio que. Porque a gente já viu isso, né? O Paul Espargaró e o Mark Marques, como a gente já citou já em episódios passados aqui do nosso podcast, eles cresceram juntos no motociclismo, né? Desde o Campeonato Espanhol, passaram aí por 125, né? Disputaram corridas, né? Na 125, mas se bateram mesmo na Moto2, né? Principalmente na temporada de 2012, quando o Mark Marques foi o campeão, o Paul Espargaró ficou em segundo. São dois pilotos aí que, não sei, eu acho que eles não são inimigos, mas lutaram muito tempo juntos, atrás do mesmo objetivo, né? Então talvez eles não tenham o melhor relacionamento do mundo, que nos leva, Gabo, a como será que o clã Marques recebeu essa notícia de que a Honda realmente queria um piloto diferente do Alex Marques, que se a gente for olhar nos testes de pré-temporada, realmente não foi bem, né? Ficou em penúltimo, né? No último teste no Qatar, e também ficou lá atrás no primeiro teste, ficou acho que em 18º aqui. Como será que eles receberam isso? E será que o fato de o Alex Marques ter ido parar na LCR foi, no caso, o clã Marques falando, então, tudo bem, a gente não vai estar na Repsol Honda, mas a gente quer pelo menos uma moto do ano para o Alex Marques. Tudo bem, vocês querem fazer isso, mas a contrapartida é essa. Você acha que rolou essa imposição, esse jogo aí de interesses dos bastidores? Eu não sei dizer, mas assim, eu diria que para colocar o Alex Marques na Repsol Honda lá, quando o Lourenço anunciou a aposentadoria, ficou uma impressão muito forte de que houve ali uma pressão ou olha, gente, vamos trazer aqui o Alex, porque ele foi campeão da Moto2, ele tem credencial, ele tem aí né, é o campeão, ninguém vai dizer pra ele, se ele tivesse ido muito mal em 2019, e aí fala, putz, vamos trazer o Alex ficou, sei lá, em 8º na Moto2, não dá, gente, não, ele foi campeão, mas do ponto de vista psicológico, sei lá, eu acho que acho que até ele vai começar a temporada mais aliviado ano que vem eu tô na LCR, porque ele não vai ter a pressão que ele teria, eu acho, se ele, tipo, o Alex Marques vai ficar em 2020, 2021 e, sei lá, 2022, ele teria uma pressão muito grande, e o irmão como comparação, isso seria muito complicado, porque a gente sabe, o Mark Marques é o cara hoje no MotoGP. Então acho que eles até entenderam melhor essa ida agora para a LCR, que é onde ele vai ter uma moto do ano e vai ter um ambiente assim um pouco mais livre de algum tipo de pressão, porque se você pegar ele tá na equipe satélite, mas ele tem uma moto, mas ele tá na equipe satélite, e aí podem até falar, olha, tal peça não chegou para ele ainda, vai demorar mais 3 corridas, 4 corridas, enfim, então tira um pouco da pressão. Pro Alex pode até ser melhor. Agora, pode ter o orgulho da família Marques, né? Vai falar, putz, vamos tirar o cara nem correu ainda. Não correu uma corrida. Só pegaram os dados da pré-temporada, que não foram, né? Não jogam a favor do Alex. Mas deixa o cara correr. Pode ter rolado essa discussão. Mas acho que no final, assim, pensando, acho que é o melhor caminho pro Alex. Pois é, eu discordo um pouco de você. Eu acho que o Alex se colocou se jogou aos leões, assim, na minha opinião. Vai ter uma comparação direta com o Mark Marques, porque o Marques estreou também pela Repsol Honda e é o companheiro de equipe dele atual, né? O Marques aposentou 2 caras, como 2 grandes pilotos, como a gente já viu, como a gente acabou de falar, e enfim, eu acho que vai ser muito, muito complicado para o Alex Marques, mesmo tendo essa continuidade de LCR, ele vai ser... E assim, é bom a gente lembrar na Moto2 que ele não foi um cara que aprendeu rápido, né? Ele demorou 2 anos para vencer corrida, né? E aí só em 2015, só 2019 ele foi disputar, tudo bem, disputou um pouquinho em 2017, mas só em 2019 ele realmente disputou o título, né? E eu não sei se talvez ele tenha esse tempo, talvez ele tenha, né? Não sei, eu acho que o clã Marques Alzamora aí vai conseguir arrumar um jeito de dar o tempo para ele, quem sabe, entender essa moto, mas...
enfim. Eu acho que a pressão que pode ter rolado é para, já garante o lugar dele para 2021 e 2022, né? Esse tipo de pressão, porque aí deixa ele lá. 2 anos aí, tem 2020 para andar junto com o irmão, aí 2021, 2022 já 3 tá anos, né? garantido. 3 anos. Então, acho que talvez a pressão tenha rolado nesse sentido. Olha, queremos aqui garantir o Alex por um bom tempo. É uma baita estabilidade. E quem rodou nessa foi o Cal Crutchlow. O Cal Crutchlow, que durante muito tempo, aí desde 2015, está na LCR, né? Vai fazendo essa temporada, obviamente. Mas pro ano que vem foi descartado. A moto dele vai para Alex Marques. Takaki Nakagami segue na equipe. Provavelmente aí com a moto 1 ano defasada. Gabo, Cal Crutchlow, vamos falar sobre ele. O que você achou? Você achou injusta a saída do Crutchlow? Porque o Crutchlow, teoricamente, tudo bem, não, é um cara que cai de vez em quando aí, mas tem os seus resultados, tem os seus brilhos aí. E foi o único piloto Honda que andou mais ou menos junto do Marques nos últimos anos. O que você achou de tirar o Crutchlow, assim, sem mais nem menos? O grande prejudicado de toda essa história, né? Se você for olhar, é o Cal Crutchlow. Agora, só fazendo aqui uma volta no tempo. Olha o que a aposentadoria do Lorenzo mexeu com o grid, né? A partir do momento da aposentadoria do Lorenzo no final de 2019, olha como o grid se transformou e acabou, né? As consequências de todas essas mudanças acabaram tirando o Crutchlow da Honda. Então, como você falou, o único cara que teve ali resultados significativos com a Honda, nem do Marco Marques. O Crutchlow ganhou 3 corridas, o Crutchlow fez alguns pódios, né? É um cara que tava ali e ajudava no desenvolvimento da moto. Bola na fogueira, Gabo. Por que a Honda não escolheu Paul Espargaró e não escolheu Cal Crutchlow? A gente até conversou isso, né, sobre isso, acho que foi um dia antes da gravação desse episódio. Tem a questão de patrocinador, né? Também tem que lembrar que lá, foi no final do ano passado, se não for, você me corrige, que o Crutchlow soltou umas conversas de, olha, talvez eu me aposente, não sei o quê. Ele fala disso há um tempo já, né? Mas ele nunca foi muito sério, assim, nunca levei muito a sério. Ele fala isso de vez em quando. O Crutchlow tem um senso de humor peculiar, né? A gente tem que lembrar disso também. Mas talvez isso não tenha dado a firmeza que a Honda queria, sabe? E o Crutchlow já não é um cara jovem, né? O Crutchlow tá com 35 agora? Ou vai fazer 35? Não é um piloto jovem. 35, ele é 85, é verdade. Não é um piloto jovem. E de repente, não sei. Mas a Honda poderia, né? Poderia ter apostado nele, ó. Deixa o Alex mais um ano lá, deixa ele disputar a Moto 2 como campeão e de repente ganhar um segundo título. E aí depois o Crutchlow se aposenta, a vaga tá lá. Realmente faria muito mais sentido também, na minha opinião, isso, mas por algum motivo político que eu não compreendo, sinceramente, a Honda nunca viu o Cal Crutchlow como, a Repsol Honda, no caso, né? Nunca teve o Cal Crutchlow como um piloto aí para o seu futuro, né? Agradeceu pelos serviços prestados e todo mundo sabe que o Crutchlow ajudou no desenvolvimento da moto de alguma forma, e agora o cara vai ficar por enquanto, né, Deus dará, por enquanto não tem nada pra ele, por enquanto. Pois é, ele deve, o que se fala é que ele deve ir para a Aprilia no lugar do Iannone, que provavelmente não deve voltar aí para MotoGP, né? Enfim, já vai ser substituído pelo Bradley Smith aí para esse ano, e o Iannone aí que vai ter que se entender aí com o caso de doping dele, pego no ano passado. E para Aprilia seria uma boa o Cal Crutchlow, mas vamos ver se isso realmente acontece. Há muito interesse, porque obviamente o Cal Crutchlow é o único britânico na MotoGP e a Dorna parece empenhada a ajudar o Crutchlow a conseguir um lugar nesse grid do ano que vem. Mas o próprio Carmelo falou, né? O Carmelo falou: eu vou ajudar o Cal Crutchlow a conseguir um lugar na MotoGP para 2021. Então alguma coisa vai ter, a gente não sabe o que. Ele inclusive já falou que não nega que conversou com a Ducati. Não sei para onde exatamente, mas disse que conversou. Cal Crutchlow e Ducati, uma combinação que não deu muito certo na história da MotoGP, apesar de um pódio aí, mas enfim, foi muito ocasional aquele pódio do Cal Crutchlow, que enfim, dá pra entender porque ele tá saindo da Honda, porque enfim, ele não aceitaria obviamente andar com a moto defasada. Vamos ver se ele realmente vai pra Aprilia, mas é isso aí, Cal Crutchlow por enquanto sem destino pra temporada do ano que vem. Agora, com essa salada aí resolvida, ainda tem o Franco Morbidelli, que foi confirmado na equipe Petronas Yamaha, né, Petronas SRT.
Agora, os dois grandes nomes desse mercado, Gabo, são Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. Comenta-se aí que o Rossi pode ser até anunciado nesse próximo final de semana na equipe Petronas como companheiro do Morbidelli. O Morbidelli deu uma entrevista, inclusive hoje, falando sobre isso, falando que seria muito legal ter o Rossi no time, falando de maneira aberta, inclusive. Pode ser que o Rossi seja anunciado aí nesse final de semana. E também tem Andrea Dovizioso, que ainda não se acertou com a Ducati, como a gente já comentou em programas passados. Enfim, tem aí questões de salário e tem agora a questão da contusão também, né? Que com certeza não atrapalhou essas negociações, né, Gabo? Mesmo porque eles decidiram pausar, né, essa negociação. O empresário do Dovizioso deu uma entrevista para o podcast oficial da MotoGP, na versão em espanhol, se eu não me engano, e ele disse que eles até queriam conversar com a Ducati já, mas a Ducati falou, a gente quer esperar algumas corridas. Então, por enquanto tá em pausa, digamos assim. As conversas não estão acontecendo. Não é que não vai acontecer, não vai acontecer, mas vai acontecer mais pra frente. E tem a questão salarial, porque assim, a Ducati queria reduzir o salário dos Dovizioso neste ano também, por causa da questão da pandemia e tudo, né, de reduzir custos. Então, tinha uma série de conversas que precisavam acontecer que não aconteceram. O Dovizioso, né, tá liberado para correr, né, no Grande Prêmio da Espanha, clinicamente liberado, mas, de qualquer forma, muito provavelmente não estará, assim, no seu 100%, porque, enfim, foi 2 semanas que ele fraturou a clavícula. Não é uma contusão que impede o piloto de correr. A gente lembra do Lorenzo em 2013 na Holanda, que fraturou a clavícula na sexta e no domingo correu. Terminou chorando de dor, mas correu. Então, o Dovizioso vai correr e vai ter que esperar mais um pouco aí. Talvez dependendo de bons resultados para impressionar o pessoal da Ducati. E aí, talvez exista um pouco de pressão aí, mas o Dovizioso é um cara experiente. Não acredito que vá se deixar levar por qualquer pressão. Esperar para ver se a moto vai render e vai dar resultado para ele. Só uma correção, naquela época o GP da Holanda ainda era no sábado, né? Então foi na quinta verdade, e o Lorenzo desculpa, correu no bem sábado. lembrado. E interessante você falar isso do Dovizioso, né? O Dovizioso em corridas na Espanha, na MotoGP, jamais foi ao pódio, né? Mesmo 100%, ele nunca conseguiu fazer boas corridas no circuito de Jerez. Nunca foi ao pódio, e a Ducati, na última década, só 2 vezes no pódio, uma vez com Jorge Lorenzo e outra vez com Nick Hayden em 2011, naquela corrida que choveu e completamente atípica. É a corrida em que a ambição superou o talento. Exatamente. Com o seu Casey Stoner batendo no ombro machucado. Como é que tá o seu ombro? Tudo bem? Batendo no ombro dele. Inesquecível. Um grande momento da história do motociclismo, certamente. Falou que o Valentino desrespeitou ele porque foi conversar e sem tirar o capacete. Até hoje não engole essa. Mas vamos falar. Acho que não tem muito o que a gente falar do Rossi, né? Acho que o Rossi talvez parece dar toda a impressão de que tá com o futuro encaminhado. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Então, teve gente já dizendo que o anúncio, né, alguns jornalistas da imprensa internacional dizendo que o anúncio não vem em Jerez, que não vem antes da Áustria. E eu, pelo Twitter, né, cheguei a trocar uns tweets com o David Emmett e perguntei para ele se aquela questão da equipe do Rossi, né, dos mecânicos que o cercam ali, se isso ainda era um problema, porque dizia-se que isso era o que estava travando eles fecharem contrato. E o Emmett disse que essa questão da equipe do Rossi ainda é uma questão que ainda não foi resolvida. Então, talvez ainda não tenhamos o anúncio nesse final de semana. Mas pode ser que ele surpreenda a gente e chegue lá e falar, não, é isso aí, o Rossi vai correr com a gente. Porque o dono da equipe também deu entrevista, né? Falando da renovação do Morbidelli, e quando foi questionado sobre o Rossi, ele começou a rir. Ele não disse nada, mas começou a rir. Então, deve faltar pouca coisa. Vamos questão ver. de esperar mesmo. Mas o fato é que há realmente a intenção de Valentino Rossi, ao que tudo indica, de continuar na MotoGP, o que vai ser, exatamente para a MotoGP, muito bom ter o Rossi seguindo no campeonato. Mas vamos falar um pouquinho, porque a gente falou, obviamente, de tudo que circulou essa última semana não. Essa semana, do início da temporada,
fora da pista, mas vamos falar um pouco de dentro da pista, porque a gente obviamente vai ter a primeira corrida da temporada nesse final de semana em Jerez, a primeira de duas, como a gente já falou, rodada dupla, uma nessa semana, a outra na próxima. E Yamaha, Gabo, começou muito bem os testes de pré-temporada, o pneu Michelin novo com maior aderência traseira, né? O pneu traseiro novo da Michelin com mais aderência, deu muito certo para a Yamaha, que liderou os dois testes, e no último teste fez uma tríade na frente, né? Fez uma tríade com o Viñales, com o Morbidelli e com o Quartararo. Será que é o ano da Yamaha, finalmente? Ou será que talvez isso não seja traduzido a um grande desempenho, talvez nessas corridas, por conta de, sei lá, desse teste ter sido há muito tempo atrás? Eles não puderam trabalhar tanto assim, né? Eles tiveram um período curto ali depois dos testes. Agora, trabalho prático de pista, né? As equipes que têm restrições, né, de testes não puderam fazer nada em pista. Então, basicamente, o que a gente tem são esses dados lá dos testes de pré-temporada, e realmente a Yamaha foi muito bem. Até o Morbidelli, que teoricamente tem uma moto um pouquinho defasada, andou bem, especialmente em Losail, que, né, é uma moto misturada, né? É uma pizza meio 2019 e meio 2020, né? Lembrando que tem um teste, né? Essa semana, antes da corrida, a gente tá gravando durante a semana, mas ainda antes do teste, o teste que ocorre na quarta-feira, e os treinos, enfim, pra corrida começam na sexta-feira. Mas eles não vão ter tanto tempo assim, né? Não acredito que eles tenham tempo para avaliar novidades que possam ser usadas, pelo menos em Jerez, né? Talvez mais pra frente, eu não sei. Eu fico curioso para saber como é que vai ser a Honda, porque a Honda sofreu muito na pré-temporada, a ponto do Marques ter utilizado a moto do Nakagami, né, em Losail, para tentar entender o que havia de errado com a moto de 2020. Então, eu estou muito curioso para ver como é que a Honda vai se sair, para ser honesto. Porque a Yamaha, pelo que a gente vê, vai ser rápida. A Suzuki foi bem também. Então, a minha grande questão aí, minha grande curiosidade é ver como a Honda vai se sair. Como a Yamaha também, a Yamaha, ao que tudo indica, também melhorou o seu motor, né? Tem aquele nova entrada de ar ali na frente, é visível, né? Como mudou o airbox, né? Que a gente chama na Fórmula 1, não sei se tem um nome diferente na MotoGP, mas é basicamente o local onde há admissão de ar para o motor, né? Ele mudou na moto desse ano e, enfim, que obviamente mudou, não por uma questão estética, mas porque o motor é diferente, é um motor novo e que foi bem nos testes tanto da Malásia quanto nos testes do Qatar. E a Yamaha ainda por cima, né, ainda com esse motor melhor, ainda tem o novo pneu traseiro mais aderente da Michelin, que parece ter se comportado melhor com as motos de motor de 4 cilindros em linha em vez das motos V4, como Ducati, como Honda, como a própria Aprilia e até a KTM, né? Quem usa em linha é Suzuki e Yamaha. Mas o que você falou da Honda, Gabo, é realmente uma realidade, né? O Marques andou com a moto do Nakagami e até o último dia dizia que não sabia, que a moto estava mal, mas no último dia ele falou que eles tinham encontrado alguma coisa e que, enfim, a moto tinha estado melhor. Será que ele não tá blefando? Será que... Porque a Honda é uma montadora que também reage muito rápido, né? Muito embora o motor esteja lacrado, já esteja homologado para a temporada, eles podem ter ido atrás de coisas diferentes aí durante esse tempo. Será que a Honda... Porque o Marques venceu as 2 últimas corridas em Jerez, né? O Pedrosa venceu também em 2017. Será que a Honda vem tão mal assim? Ou será que, de repente, aí foi mais um jogo aí, uma cortina de fumaça do Marques? É que assim, ele não foi o único a reclamar, né? O Crutchlow também reclamou da moto. O que ele dizia é que assim, a moto reagia de um jeito que ele não esperava de jeito nenhum. A moto surpreendia ele de forma negativa. E até por isso ele foi buscar andar com a moto de 2019 para tentar entender. Tanto que a carenagem, o dia que a gente está gravando aqui o podcast, as equipes já estão em Jerez, né? E já deu para ver as primeiras imagens assim de mídias sociais. Aquela carenagem que eles apresentaram e que eles usaram nos testes no Losail,
os elementos aerodinâmicos já foram descartados, não são aqueles. Eles parecem muito mais com os de 2019, nas duas motos, pelo que a gente viu nas imagens. Agora precisa ver o que eles vão exibir de fato, não só nos testes, o que eles vão fazer, como quando chegar no fim de semana, o que eles vão decidir para a corrida. Mas a Honda estava procurando respostas ainda até o final dos testes em Losail. Tô bastante curioso para ver como é que vai sair a Honda. Vamos ver. E também outra equipe que deve sofrer das principais é a Ducati, né? Que, como a gente já falou, também não manda muito bem na pista de Jerez. E tem ainda esse problema do pneu, né? O Dovizioso foi mal nos testes e ainda tem essa contusão e tem o retrospecto ruim dele prévio em Jerez. Gabo, e aí, Ducati, o que dá pra falar da Ducati esse ano? Eu, pra ser bem sincero, tô bem cético quanto a Ducati. Acho que a Ducati talvez vai andar bem em pistas que beneficiem eles, que naturalmente beneficiem. O que você acha? Pelo que a gente viu dos testes, a Ducati aparentemente vai sofrer em muitas pistas e é o que você falou, vai andar bem, sei lá, Red Bull Ring, sabe? Essas pistas que casam bem com o estilo da moto. Eles estavam testando lá eu esqueci o nome agora do dispositivo, mas que eles usam na largada, que rebaixa. Device. Mas eles estavam testando isso no Qatar para ser acionado durante a volta, especialmente nas saídas de curva, para dar mais aceleração, mesmo princípio pelo qual eles utilizam isso na largada, né, para permitir que a aceleração seja mais eficiente. Se eles vão conseguir usar isso nas corridas, e se isso vai fazer diferença, eu não sei, mas dessas que a gente citou até agora, eu acho que a que mais vai sofrer nesse princípio de temporada, pelo menos, é a Ducati. Pois é, e a Ducati que não conseguia virar bem, né, conseguia contornar as curvas no meio da curva, sempre foi o ponto débil da Ducati, né? A Ducati nunca conseguiu fazer bem, contornar da metade da curva para frente para acelerar e entregar a potência. E com esse novo pneu, como você tem mais apoio na traseira, teoricamente tende a tirar mais apoio da dianteira. E isso não ajuda a Ducati de forma alguma. Vamos ver como eles vão lidar com isso, mas eu acredito que Jerez vai ser uma pista muito, muito difícil para eles andarem bem. Mas é uma pista boa para a Suzuki. A Suzuki foi nos 2 últimos anos pro pódio, né? Se não me engano, em terceiro com o Iannone em 2018, acho que terceiro, e segundo ano passado com o Alex Rins. E Suzuki, como a gente falou, é uma das equipes que usa 4 cilindros em linha, né? E andou bem nos testes. Gabo, Suzuki esse ano, Mir, segundo ano dele, Rins talvez um pouco mais. Rins cometeu alguns erros ano passado, a gente lembra na Holanda, na Alemanha, caiu quando estava em boas posições. O que esperar? Será que a Suzuki consegue lutar por vitórias mais uma vez esse ano? Será que a Suzuki surpreende esse ano? Eu acho que a Suzuki vai brigar por vitórias. Eu não consigo, pelo menos neste momento, ver a Suzuki brigando por título, porque eu acho que falta regularidade. É justamente o que você falou, eu acho que vai faltar regularidade, especialmente pro Rins. O Rins a gente já sabe que ele é capaz de andar na frente, mas é como você falou, ele cometeu erros bobos em algumas corridas, caiu sozinho, então eu acho que falta essa regularidade. Num dia bom, ele vai lá e vence o Marques de forma espetacular em Silverstone, e no outro dia ele cai sozinho na Alemanha. Então isso dificulta muito você lutar por título, ainda mais sabendo que o Mark Marques é um cara que, além de rápido, é muito regular. Ano passado ele foi uma temporada impressionante, para mim a melhor dele na MotoGP. Então falta essa regularidade para os pilotos da Suzuki. O Mir não sei como vai vir esse ano, né? Ano passado a gente entende e tal, mas esse ano já tem experiência, né? Então vamos ver. Eu espero mais dele, eu espero que ele apareça mais nas primeiras posições, se a Suzuki realmente anda bem. E não sei, eu acho que falta alguma coisa para a Suzuki. A moto, eles têm uma moto boa. Vou fazer aqui uma imaginação aqui. Se fosse o Lorenzo com essa Suzuki, eu apostaria que poderia até brigar por título. Pois é. E o Marques, né, como você estava falando, é um piloto muito regular. Nos 2 últimos anos, ele só chegou, todas as coisas que ele chegou todas as coisas que ele chegou pontuando foi no pódio. E o último terceiro lugar, todos foi em primeiro e segundo, menos o GP da República Tcheca de 2018, que ele chegou atrás das 2 Ducati. Ou seja, o Marques é um absurdo, né? Basicamente, todas as coisas que ele chega, um dia ruim pra ele é ele chegar em terceiro. Um dia ruim que ele não cai, ele chega em terceiro, né? Tipo, nos 2 últimos anos, esse foi o dia ruim do Marques. E vamos ver como eles vão fazer para tentar destronar o Mark Marques. Gabo, a próxima vez que a gente voltar a fazer o podcast vai ser comentando a primeira corrida de 2020, né? E aí, preparado? Preparado, tô ansioso já. Vai ser diferente, né? Não vai ter público, enfim.
Mas pra gente que vê de longe, né, talvez não faça tanta diferença. Talvez pra quem esteja lá vá fazer muito mais diferença do que pra gente. Mas é isso, vamos ter corrida esse fim de semana, finalmente. Finalmente vamos ter corrida. Vamos ter as 4 categorias, inclusive, né? MotoGP, Moto2, Moto3 e Moto E também, que conta aí com a participação do Eric Granado, né? Você vai falar alguma coisa? Não, a Moto E. Então, vamos ver se o Eric consegue ser um pouco mais regular também, porque ele teve uma reta final de 2019 muito boa, mas no começo do ano, da temporada, né, foi com erros ali, ele teve erros cruciais pro destino dele no campeonato. Exatamente. E aí, mesmo assim, ainda conseguiu chegar em terceiro. Então o Eric aí, um dos favoritos aí para o título desse ano, a gente torce por ele, mas por hora ficamos por aqui. Agradeço muito se você ouviu até aqui. Se você gostou do podcast, considere se inscrever no canal aí no YouTube, se você estiver ouvindo no YouTube. Se você estiver ouvindo nas outras mídias também, muito obrigado. Pode nos seguir também em @fullgaspodcast no Instagram, para ficar sabendo, enfim, de todas as notícias aí, as últimas notícias do mundo da moto velocidade, e também saber quando os podcasts saem. Eu fico por aqui e a gente se vê depois do GP da Espanha, que vai rolar nesse final de semana. Um abraço!